Bom dia a todos, muito obrigado pela palavra, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, senador José Maranhão, a quem agradeço pela gentil presteza, cordialidade e celeridade no exercício da presidência de tão relevante comissão desse Senado Federal. Aproveito também para, na pessoa de Vossa Excelência, senhor presidente, cumprimentar todos os senadores aqui presentes que participarão da arguição, né, nessa sabatina. Agradeço muito especialmente o senador Marcelo Crivella por ter se colocado à disposição para a elaboração do relatório de forma tão célere, tão cordial. Queria agradecer também, registrar, né, o apoio recebido da Associação dos Juízes Federais, na pessoa do seu presidente Antônio César Bochenek. Agradecer também a presidente Norma Angélica Cavalcante, presidente da CONAMP, que também ofereceu um grande apoio. E não poderia deixar de agradecer, nesse momento, né, tão especial na minha vida, agradecer aos meus familiares, minha esposa, meus filhos, meus pais, por todo o apoio na caminhada e nas horas mais difíceis. E queria concentrar esse agradecimento familiar na pessoa da minha esposa Camila, que conheço há mais de 20 anos e já estou casado com ela desde 2001, há 13 anos praticamente, aliás, 2002, né, já não posso errar a data de casamento. Tenho 2 filhos, né, Rodolfo e Olívia, que, enfim, né, moram no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro. E até, antes de fazer uma breve exposição sobre a minha formação e experiência profissional, eu gostaria de dizer que, desde o dia em que fui indicado para compor o CNMP, o que ocorreu no início do mês passado, início do mês de agosto deste ano, meu sentimento é de profunda felicidade e responsabilidade. Felicidade, em primeiro lugar, por ter sido indicado para compor o CNMP pela mais alta corte do meu país, pelo Supremo Tribunal Federal, em uma árdua e republicana competição. Foram 57 juízes de todo o Brasil, candidatos a uma única vaga para a indicação, e tive a honrosa satisfação nessa votação, nessa árdua competição, de ter recebido 9 votos dos 10 ministros do Supremo que participaram da sessão para a indicação do membro representante do CNMP. Responsabilidade, por outro lado, por ter iniciado uma nova caminhada profissional que teve apenas o seu primeiro passo com a indicação pelo Supremo Tribunal Federal. Tenho, assim, plena compreensão, e daí o senso de elevada responsabilidade, de que no dia de hoje, oportunidade em que seria arguído publicamente pelos senhores mandatários do povo, nesta mais alta casa do Congresso Nacional, representa outra etapa tão relevante quanto a primeira etapa da indicação. Procurei, ao longo dessas últimas 3 semanas, desde a indicação, visitar todos os senadores desta casa para me apresentar, expor minhas ideias e até mesmo a minha visão de mundo. E queria registrar que fiquei muito lisonjeado com a enorme receptividade que tive de todos os senadores que me receberam, e registro, desde já, que apenas não consegui visitar todos os 81 senadores, e pelo que peço até vênia, em razão do breve espaço de tempo desde a indicação até a data de hoje. E de modo a permitir que os senhores conheçam um pouco da minha vida e, né, do que fiz até hoje, aos 39 anos de idade, para justificar minha existência, quais foram as minhas passagens em trabalhos, enfim. Tenho origem na classe média da cidade do Rio de Janeiro. Sou carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro. Meu pai é dentista, Walter Campos de Araújo. Minha mãe, advogada da Caixa Econômica Federal, Ana Regina Schwenkner de Araújo. Sou casado há 13 anos, com Camila, tenho 2 filhos. E, com relação à minha formação, eu cursei o ensino médio fundamental no Colégio São Vicente de Paulo, no Rio de Janeiro, no bairro do Cosme Velho, uma escola católica, humanista, construtivista. E, durante 1 ano do ensino médio, fiz intercâmbio nos Estados Unidos, estudei durante 1 ano no estado do Texas, nos Estados Unidos, fiz 1 ano de high school lá, que foi muito, muito importante para o meu amadurecimento durante o período da adolescência. E, enfim, no aspecto profissional, eu cursei a Faculdade de Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no período de 1994 a 1999. Há cerca de 16 anos atrás, eu concluí a graduação em Direito.
E no mesmo mês em que eu concluí a graduação, em janeiro de 99, eu tive a sorte de ter sido nomeado para o cargo de advogado, na emprego, na verdade, de advogado da Petrobras Distribuidora, após a realização de concurso público. E trabalhei na Petrobras Distribuidora, no setor de contratos e licitações, por um ano, durante todo o ano de 1999. Na Petrobras, eu trabalhei no setor de óleo e gás, tive a oportunidade de ter sido indicado, naquela época, para participar do Conselho de Administração de diversas coligadas da companhia, da Petrobras Distribuidora. Fui indicado como representante na construção da usina termoelétrica de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Enfim, participei da formatação jurídica dessa usina termoelétrica. E no ano de 2000, quer dizer, um ano depois de ter iniciado meu trabalho na Petrobras, eu assumi o cargo de procurador do INSS, fui procurador federal durante esse período de 2000 em São Paulo, fiz o concurso público para o estado de São Paulo, sou carioca, mas acabei trabalhando durante um ano no estado de São Paulo, na cidade de Taubaté, no Vale do Paraíba, e lá eu exerci a função de chefe da seção de consultoria do INSS, de modo que eu trabalhava fazendo pareceres, analisando minutas de editais, de contratos, de licitação, enfim. E no INSS eu tive a oportunidade de acompanhar de perto as virtudes e mazelas do sistema previdenciário brasileiro, que tem uma enorme capilaridade e é o maior distribuidor de rendas do nosso país. Então, foi uma experiência única. Durante esse período de um ano, aprendi muito, né, na relação com o cidadão, com o aposentado do INSS. Em dezembro de 2000, eu retornei à minha cidade natal, Rio de Janeiro, para assumir o cargo de procurador do Estado do Rio de Janeiro. Nessa época, eu tinha 24 anos de idade, fiz concurso público e, em razão da colocação, consegui, já desde o início, trabalhar na capital com a matéria direito previdenciário e questões relacionadas ao servidor público. Trabalhei no núcleo da Procuradoria do Estado de Previdência. E nessa tão estimada Procuradoria, né, a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, uma casa integrada por notáveis intelectuais e celeiro de inúmeros juristas, inúmeros dos maiores juristas do nosso país, eu fiz muitos amigos e muito aprendi a despeito de ter sido uma breve passagem. Fiquei lá menos de 6 meses, mas até hoje os amigos, né, a gente tem uma relação muito boa no período da Procuradoria do Estado. No ano seguinte, em março de 2001, eu fiz concurso público para a magistratura federal e, desde março de 2001, sou juiz federal. Eu comecei como juiz federal substituto em 2001 e fui substituto até abril de 2006, quando me tornei titular. Me titularizei na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, porque o Tribunal Regional Federal da Segunda Região ele integra Rio de Janeiro e Espírito Santo, e acabei começando como titular no Estado do Espírito Santo. Enquanto substituto, trabalhei no interior do Estado do Rio de Janeiro, em diversas varas, em diversos juízos, na Baixada Fluminense, Teresópolis, Magé, cobrindo férias nas mais distantes localidades, o que foi muito bom, porque acabava que isso me permitiu conhecer melhor a realidade da Justiça Federal no nosso país. Em novembro de 2007, fui removido para Volta Redonda, no interior do Estado do Rio de Janeiro, ocasião em que assumi a titularidade da terceira vara federal, uma vara de competência plena, matéria criminal, execução fiscal, matéria civil. Isso também foi um aprendizado muito importante, porque uma vara federal no interior, ela obriga o magistrado a ter uma responsabilidade muito grande, porque ele acaba atuando em diversas áreas e influenciando muito do funcionamento do município em que ele atua. A partir de dezembro de 2009, eu fui designado para compor a primeira turma recursal dos Juizados Especiais Federais, que é a segunda instância do microsistema de Juizados Especiais Federais. E, na primeira turma, eu tive a oportunidade de presidi-la no período de outubro de 2010 até março de 2011. Durante esse período de 2009 a 2011, eu tive a oportunidade de ser um dos coordenadores da ação global promovida pelo TRF da Segunda Região, que é um evento realizado com uma parceria com a Rede Globo, com outras instituições parceiras, né, enfim, serviços sociais autônomos que auxiliam os usuários dos serviços públicos. E, no caso específico da Justiça Federal,
a função era de fazer atendimento em matéria previdenciária, de modo que, em um único dia, nessa ação global de 2010, foram periciadas mais de uma dezena de pessoas, né? Quase 100 pessoas foram periciadas pelo INSS nessa ocasião, até para verificar se era caso de concessão de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, e foram feitas centenas de audiências de conciliação, porque vários juízes participaram do evento, vários embargadores, e o evento foi bem sucedido. Eu tenho muito orgulho de ter participado desta ação global de 2010. Atualmente, eu sou juiz titular do 6º Juizado Especial Federal na capital, que é um juizado especializado em matéria previdenciária. E, em março de 2011, já na época titular de uma vara, tive a singular felicidade de ter sido convocado pelo Supremo Tribunal Federal para atuar como juiz junto ao gabinete do ministro Luiz Fux. No STF, eu prestei, em auxílio ao referido ministro, assessoramento na área de direito público, especialmente em processos afetos ao direito administrativo, a área que é da minha formação acadêmica. Eu sou professor de direito administrativo na UERJ. E, nesse período em que estive ao lado do ministro no STF, eu fui um perene incentivador da realização de audiências de mediação visando a resolução de conflitos e litígios nos processos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E, dentre as mediações que tiveram êxito e ensejaram a resolução de ações judiciais, algumas em tramitação há mais de 30 anos no STF, eu queria destacar as seguintes: a mediação que encerrou a maior greve dos professores do Estado do Rio de Janeiro e do município do Rio de Janeiro até hoje, mediação que encerrou a greve da Guarda Municipal às vésperas da Copa do Mundo de 2014, mediação feita com os governadores do Estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, com a ministra do Meio Ambiente, com a Procuradoria-Geral da República, visando a resolução do problema da falta de água do sistema Cantareira de abastecimento, mediação que solucionou os problemas envolvendo a terceirização de mão de obra, um problema conhecido no âmbito de Furnas e da Eletrosul, porque Furnas tinha uma dificuldade de desligar os terceirizados que desempenhavam funções típicas de concursados, porque se desligassem o país entraria em colapso no campo da eletricidade, no setor da eletricidade, e, por outro lado, uma demanda dos concursados de serem nomeados. E, com a mediação, tornou-se possível, num acordo que começou em 2012, que vai se encerrar, se tudo correr bem, em 2018, acaba que os concursados serão nomeados e os terceirizados vão se desligando paulatinamente. E, por fim, uma mediação que teve como objeto a demarcação das divisas dos estados da Bahia, Goiás, Tocantins e Piauí, uma ação que tramitava no Supremo desde o início do século XX, se não me engano, desde 1919, e que teve o seu fim em razão de um processo de mediação conduzido pelo ministro Fux, e, nessa época, eu auxiliava o referido ministro. Em razão dessas mediações, eu tive a honra de ser agraciado, em abril de 2014, com um conjunto de medalhas Pedro Ernesto, concedido pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, da minha cidade, proposta pelo vereador Renato Moura. Bom, em novembro do ano passado, novembro de 2014, eu fui convocado para auxiliar o ministro Fux no Tribunal Superior Eleitoral, que é onde eu me encontro atualmente. Eu venho para Brasília semanalmente para auxiliar o ministro no TSE. Paralelamente à minha carreira na magistratura, também desenvolvi e desenvolvo uma intensa atividade no magistério. Fiz meu mestrado em Direito Público na Faculdade de Direito da UERJ, no período de 2001 a 2003, tendo defendido uma dissertação com o título Novas Dimensões do Princípio da Soberania. Ao início de 2005, iniciei meu doutorado em Direito Público na Faculdade de Direito da UERJ e fiz, na condição de professor convidado pelo DAD, que é um programa de intercâmbio do governo alemão, as pesquisas do doutoramento na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. E esse doutorado, ele foi, o meio acadêmico chama de doutorado sanduíche, porque a pesquisa é feita fora do Brasil e a tese defendida numa instituição brasileira, no caso a UERJ. Tive como orientador na UERJ o atualmente ministro Luiz Roberto Barroso, colega de departamento lá na faculdade, e defendi a tese
em banca composta, presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, e composta pela professora Odete Medauar, professor Humberto Ávila, professor Gustavo Benemboim e professor Paulo Braga Galvão. Na Alemanha, eu fui orientado pelo professor Winfried Brugger, que é o sucessor na cátedra do professor Friedrich Miller, na cátedra de Direito Público e Filosofia do Direito. Ao final do doutorado, eu escrevi, enfim, a tese, ela se tornou um livro, que é o livro Princípio da Proteção da Confiança, que foi a síntese das discussões travadas ao longo da defesa e do trabalho escrito ao final do doutorado. Além do referido livro, já publiquei artigos sobre diversos temas jurídicos, bem como proferi cursos, palestras, enfim, inúmeras instituições, sendo destaque o STF, CNJ, Procuradoria Regional da República do Rio de Janeiro, o TRF da 2ª Região, a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Eu, há mais de 10 anos, acho que mais de 10 anos, sou professor, tenho a honra de ser professor da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, sempre na disciplina de Direito Administrativo. E aqui em Brasília eu leciono na pós-graduação da Fundação Escola do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Em agosto de 2005, após ter sido aprovado em concurso público, tornei-me professor da Faculdade de Direito da UERJ, instituição de que faço parte até os dias de hoje, na condição de professor adjunto de Direito Administrativo, integrante do Departamento de Direito do Estado. Participei já como membro de banca examinadora de concursos públicos para ingresso na carreira de professor da UF, da UFRJ, nos anos 2010 e 2011, e participei de bancas de exame de concurso, de monografia, de mestrado, doutorado, enfim, como parte da minha vida acadêmica. E já caminhando para o encerramento dessa minha breve apresentação, eu espero, sinceramente, poder responder satisfatoriamente as perguntas que me foram feitas pelos senhores senadores, integrantes desta mais alta casa, a fim de que, se obtiver aprovação para o cargo pretendido, o cargo de conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, que eu possa contribuir no desempenho das funções de tão insigne órgão, seja no controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público, seja na fiscalização quanto ao cumprimento dos deveres funcionais dos seus membros, seja no desenvolvimento de políticas e ações preventivas e de aperfeiçoamento desta instituição essencial à garantia do Estado democrático de direito. Por fim, reitero meu sentimento de profunda honra por ter sido indicado para o cargo de conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, e, nessas circunstâncias, destaco meu elevado respeito e admiração pelo Senado Federal, instituição a cujo crivo submeto o meu nome, na esperança de poder desempenhar as atribuições do referido cargo. Queria agradecer por toda a atenção e me coloco à inteira disposição para responder as perguntas que me forem formuladas. Muito obrigado.